Olá pessoal, eu sou o professor Douglas Maioli. Vamos aqui resolver mais um exercício de cálculo 1. Agora o exercício é o seguinte, ó. Foi dada a função f de x igual a x à quarta menos 8x². E aí pede para calcular algumas coisas dessa função, né? Por exemplo, encontrar os pontos críticos, fazer o estudo dos intervalos de crescimento e decrescimento, falar quais são os pontos de máximos e mínimos locais, fazer o estudo dos intervalos de concavidade e ver quais são os pontos de inflexão. Só lembrando que, quem são os pontos críticos? São os pontos em que a derivada é zero. Como que a gente sabe sobre o intervalo de crescimento e decrescimento, né? Com a primeira derivada. Se a primeira derivada for positiva, a função é crescente. Se a primeira derivada for negativa, a função é decrescente. Pontos de máximo e mínimos, né? Os pontos críticos são os pontos candidatos a serem máximos e mínimos. Lembrando que tem dois testes, né? O teste da primeira e da segunda derivada. Você pode usar qualquer um. Lembrando que da segunda derivada tem um furinho, né? Que é quando a segunda derivada dá zero. E o teste da primeira derivada dá certo sempre. Por isso que eu uso sempre o da primeira derivada, eu prefiro usar. Aí aqui o estudo do intervalo de concavidade. Quem fala concavidade é a segunda derivada. Se a segunda derivada é positiva, concavidade para cima. Se a segunda derivada for negativa, concavidade para baixo. E o que são pontos de inflexão? São os pontos em que muda a concavidade. O ponto que mudar de uma concavidade para cima para baixo, ou o contrário, de baixo para cima, são chamados pontos de inflexão. Então vamos começar aqui, ó, calculando os pontos críticos. O que são os pontos críticos? Os pontos em que zeram a primeira derivada. Então eu preciso fazer o quê? Se eu quero encontrar os pontos críticos, eu vou lá, derivo e depois igualo a derivada a zero. Então vamos derivar aqui, ó, derivar essa função. O 4 cai multiplicando, 4x ao cubo, o 2 passa multiplicando, menos 16x. Essa é a derivada. O que eu vou fazer? Igualar a derivada a zero, porque eu quero achar os pontos críticos. Nesse caso aqui, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o x em evidência. Então aqui, ó, tirei um x em evidência, sobrou o quê? Sobrou esse 4. Aqui era x ao cubo, né? Que é x vezes x vezes x. Um x foi para evidência, sobrou x². E aqui, esse x foi para evidência, sobrou menos 16. Eu coloquei em evidência porque, como tinha x nos dois termos, eu conseguiria fatorar, e agora olha só o que ficou, um produto de dois polinômios igual a zero. Ou seja, se eu tenho uma multiplicação de duas coisas igual a zero, ou essa primeira, que é o x, é zero, ou essa segunda aqui, que é o 4x² menos 16, é igual a zero. Se o x for igual a zero, beleza, achei um valor, x igual a zero. E se o 4x² menos 16 igual a zero, qual o valor de x? Vamos resolver. Eu passo 16 para lá, positivo. Eu passo 4 dividindo. 16 dividido por 4 dá 4. O quadrado passa mais ou menos raiz de 4. Raiz de 4 é 2. Então, são dois valores possíveis, mais ou menos 2, ou seja, menos 2 ou mais 2. Pronto, achei meus pontos críticos. Quem são os pontos críticos? Pontos críticos é isso, deriva igual a zero. Quem são os pontos críticos? O x igual a zero, o x igual a menos 2 e o x igual a 2. Lembrando que os pontos críticos são o quê? São os candidatos a serem máximo e mínimo. Candidatos a máximo e mínimo. Se eu quisesse calcular máximo e mínimo, agora era só fazer o teste ou da primeira ou da segunda derivada. Então, os candidatos a máximo e mínimo local são os pontos críticos, que no caso são 0, menos 2 e 2. Mas aqui o A é só encontra os pontos críticos. Encontrei. Beleza. B. Faça o estudo dos intervalos de crescimento e decrescimento. O que eu vou fazer? Para fazer esse estudo aqui, ó, eu vou fazer a reta da derivada. E aí eu vou colocar, lembrando, ó, só vamos colocar quem que é a derivada. A derivada a gente encontrou, que é o 4x ao cubo menos 16x. Essa é a derivada.
Aqui eu vou colocar aqui os pontos críticos. Quem são os pontos críticos? Foi o menos 2. Só cuidado para não colocar na ordem. Vai colocar o 0 antes do menos 2, né? O menos 2, o 0 e o 2. E agora eu vou fazer o estudo do sinal da derivada. Por quê? Intervalo de crescimento e decrescimento é o sinal da derivada que me diz. Derivada positiva cresce, derivada negativa decresce. Então eu vou fazer o estudo do sinal da derivada. O que eu vou fazer? Nesse caso aqui, ó, uma estratégia é você pegar um valor em cada um desses intervalos, porque ó, os pontos críticos, que são as raízes da derivada, são os pontos que vão delimitar nossos intervalos. Então, quantos intervalos eu tenho? 1, 2, 3, 4. Um que é antes do menos 2, um que é entre o menos 2 e 0, um que é entre o 0 e o 2, outro que é depois do 2. Aí é o seguinte, em cada um desses intervalos, por exemplo, nesse intervalo entre menos 2 e 0, se um valor na derivada for positiva, todo mundo nesse intervalo é positivo. Então, todos os pontos nesse intervalo têm o mesmo sinal quando a gente joga na derivada. Então, a gente precisa testar quantos? Um só, porque os outros vão ter o mesmo sinal. Então, uma estratégia é o quê? Para fazer o estudo do sinal da primeira derivada, é pegar um ponto em cada intervalo. Então, olha só, antes do menos 2, vamos pegar um ponto antes do menos 2? Vou pegar aqui o menos 3. E aí, vamos jogar na derivada do menos 3? Então, vamos lá. A derivada troca o x por menos 3. O que vai ficar? Vai ficar 4 vezes menos 3 ao cubo menos 16 vezes menos 3. Essa conta aqui, 4 vezes menos 3 ao cubo menos 16 vezes menos 3, vai dar menos 60. O que importa é só o sinal, que é negativo. Então, esse intervalo aqui, o menos 3 na derivada é negativo. Então, todo mundo que está no intervalo dele vai ser negativo. Não preciso testar outro, porque eu sei que todo mundo vai ser negativo. Outro intervalo, entre o menos 2 e o 0. Pega um ponto aqui entre o menos 2 e o 0. Entre o menos 2 e o 0, eu posso pegar o menos 1. Joga o menos 1 na derivada. Então, vamos lá, porque eu estou fazendo o estudo do sinal da derivada. Então, troca lá 4, troca todos os x por menos 1. Vezes menos 1 ao cubo, menos 16 vezes menos 1. Vai dar 12 positivo. É positivo. Então, aqui é positivo. Entre o 0 e o 2, mesma coisa. Pega um valor entre o 0 e o 2, eu vou pegar 1. Então, vamos jogar lá na derivada 1. Então, troca o x da derivada por 1. 4 vezes 1 ao cubo, menos 16 vezes 1. Nesse caso, vai ficar 4 menos 16, vai ficar menos 12. Que é negativo. Então, esse intervalo é negativo. E aí, eu vou pegar o último intervalo que ficou, é o depois do 2. Eu vou pegar o 3. O 3 é depois do 2? Sim. Aqui, ó, eu poderia pegar outro valor antes do menos 2? Posso pegar qualquer valor em cada intervalo. No caso aqui, depois do 2, eu poderia pegar o 3, o 4, o 5, o 6. Tanto faz. Qualquer um que eu pegar, a gente vai ver que o 3 vai ficar positivo. Se eu pegasse o 4 e jogasse na derivada, também é positivo. O 5 na derivada também é positivo. O 2,5 na derivada também é positivo. Ou seja, qualquer ponto que a gente pegasse depois do 2, daria positivo. Por quê? Como a gente vai ver, ó, o f de 3 vai ser positivo. Então, todo mundo no intervalo dele vai ser positivo. Quanto que é 4 vezes 3 ao cubo menos 16 vezes 3? Vai ficar 60 positivo. Então, aqui é positivo. Fiz o estudo do sinal da derivada. O que acontece? Olha aqui, ó. Nesse intervalo, antes do menos 2, a derivada é negativa. Se a derivada é negativa, quer dizer que minha função é decrescente. Aqui, ó, é a função f original, de vermelho. É f original. E aqui é o sinal da derivada. O sinal da derivada nos diz onde a função original cresce e decresce. Então, antes do menos 2, a derivada é negativa, portanto, nossa função f é decrescente. Entre o menos 2 e o 0, a derivada é positiva, portanto, nossa função f é crescente. Entre o 0 e o 2, a derivada é negativa, portanto, nossa função f é decrescente. Depois do 2, a nossa derivada é positiva. A derivada positiva quer dizer que a função original é crescente. Beleza, o B, faço o estudo dos intervalos de crescimento e decrescimento. Então é o seguinte, ó.
f é crescente. Quando que a função f é crescente? Onde que ela cresce? Aqui e aqui, ok? Nesse intervalo que ela cresce é o quê? Entre o menos 2 e o 0, né? Ela é crescente entre o menos 2 e o 0. Eu vou colocar aqui união, porque aqui ela é crescente, porque a derivada é positiva. Onde é o outro intervalo que ela é crescente? É aqui que a derivada também é positiva, do 2 até o infinito, né? União do 2 até o mais infinito. Lembrando que infinito a gente sempre coloca conjunto aberto. Então, a função f é crescente do menos 2 até o 0, ó, cresce. E do 2 até o infinito, cresce. E onde ela é decrescente? F é decrescente em onde que ela decresce? Aqui, ó, ela é decrescente, que é antes do menos 2. Antes do menos 2 é o quê? Lá do menos infinito até o menos 2. União, porque tem outro intervalo que ela é decrescente. Aqui também, né? Entre o 0 e o 2. União 0, 2. Pronto. B foi resolvido. Faça o estudo dos intervalos de crescimento e decrescimento. Ela cresce aqui do menos 2 ao 0 e do 2 até o infinito. E a f é decrescente aqui nesse intervalo que é do menos infinito até o menos 2 e aqui do 0 a 2. B resolvido. Vamos para o C? Diga quais são os pontos de mínimo e máximo locais. Aí é o seguinte, os pontos críticos não são o menos 2, o 0 e os 2, são eles os candidatos a serem máximos e mínimos locais. Quando eu faço o estudo do sinal da derivada, dá para saber quais são os máximos e os mínimos, porque esse daqui é um teste. O teste da primeira derivada é exatamente isso daqui que a gente faz lá para fazer o estudo dos intervalos de crescimento e decrescimento. Olha aqui o menos 2. O menos 2, será que é máximo ou mínimo? Olha a função não está diminuindo, diminuindo, diminuindo até chegar no menos 2 e depois cresce? Se ela diminui até chegar no menos 2 e depois começa a crescer, quer dizer que ela é o quê? Mínimo local. E o 0? Olha o 0, no 0. A função está crescendo, crescendo, crescendo. Chegou no 0, começou a diminuir. Então, se ela cresce, 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 e depois o 0 começa a decrescer, ela é máximo local. E no 2, a minha função está decrescendo, decrescendo, até chegar no 2. Chegou no 2, ela começa a crescer, ou seja, ela é mínimo. Então, quais são os mínimos? O menos 2 e o 2. Então, mínimos locais. Os mínimos locais são o quê? O menos 2 e o 2. X igual a menos 2 e x igual a 2. E o máximo local? O máximo local tem uma, que é exatamente o 0. O x igual a 0. Vamos continuar aqui resolvendo? O A já foi, achei os pontos críticos, menos 2, 2, 0. O B já foi, a gente fez o estudo do sinal da derivada, e com o estudo do sinal da derivada deu para saber onde a função é crescente e decrescente. E onde a função é crescente e decrescente já nos possibilitou a perceber quais dos pontos críticos eram mínimos locais e quais dos pontos críticos eram máximos locais. Aí vamos aqui para o D. Faça o estudo dos intervalos de concavidade. Então tá, vou escrever aqui a derivada. Eu já tinha calculado a primeira derivada. A primeira derivada é 4x ao cubo menos 16x. Concavidade é na segunda derivada, então vamos calcular a segunda derivada. Como que eu calculo a segunda derivada? Pego a primeira derivada e derivo de novo. O 3 passa multiplicando, vai ficar 12, tira 1 do expoente, 12x². Derivada de menos 16x é menos 16. Agora eu tenho que fazer o estudo do sinal da segunda derivada. Como que eu faço o estudo do sinal da segunda derivada? Começa achando as raízes, ou seja, igual a segunda derivada a 0. O que eu vou fazer? Eu vou passar esse 16 para lá positivo. Esse 12 eu vou passar dividindo. Aqui eu posso dividir em cima e embaixo por 4. Então vamos dividir. Vamos simplificar essa fração. Dividir por 4 em cima e embaixo. Então, aqui 16 por 4 dá 4, 12 por 4 dá 3, igual a x².
Vamos continuar aqui, ó. Agora é o seguinte, eu vou passar o quadrado para lá mais ou menos. Então, x mais ou menos raiz. Mais ou menos raiz de 4/3 vai ficar x igual mais ou menos raiz de 4 sobre raiz de 3. Que eu posso fazer aqui raiz de cima, raiz de baixo. X igual mais ou menos raiz de 4 eu sei que é 2, né? Raiz de 3. Eu posso deixar desse jeito? Posso. Ah, e se eu quiser racionalizar? Então eu vou racionalizar. Não precisaria, né? Mas vamos racionalizar. Como que a gente racionaliza? Multiplica por raiz de 3 sobre raiz de 3. Por que raiz de 3 sobre raiz de 3? Por quê? Primeiro, raiz de 3 sobre raiz de 3 é 1. Então, se eu multiplicar por 1, não muda nada. Depois, como é a raiz de 3, vai racionalizar lá o denominador. Então, vai ficar o quê? X igual mais ou menos 2 vezes raiz de 3 dá 2 raiz de 3. E raiz de 3 vezes raiz de 3, né? Corta a raiz, vai ficar só 3. Pronto. Então, as raízes da segunda derivada é o que? É o menos 2 raiz de 3 sobre 3. E o mais 2 raiz de 3 sobre 3. Essas são as duas raízes da segunda derivada. Vamos fazer o estudo do sinal? Então, vou fazer a reta. Agora, como é concavidade, é a reta da segunda derivada. Quais são as raízes da segunda derivada? Então, aqui, ó, vou colocar o menos 2 raiz de 3 sobre 3 e o 2 raiz de 3 sobre 3. Vamos fazer o estudo do sinal. Eu posso pegar um ponto em cada intervalo, jogar na segunda derivada, cuidado que agora eu estudo o sinal da segunda derivada, jogar na segunda derivada e ver cada intervalo se é positivo ou negativo? Posso. Só que nesse caso tem uma forma mais fácil, porque ó, a segunda derivada ficou 12x² menos 16. A primeira derivada era x ao cubo, eu não sabia o gráfico. Mas da segunda derivada, eu sei, é o gráfico de uma função do segundo grau, que é uma parábola. E o a é positivo, então é uma parábola com concavidade para cima. Então, vamos fazer aqui ó, o esboço de uma parábola com concavidade para cima, sabendo que esses dois aqui ó, são as raízes. Então, tem que cortar o x bem nesses pontos. O que ficou? Ficou que antes do menos 2 raiz de 3 sobre 3, o gráfico que ficou acima do eixo x, quer dizer que esse intervalo é positivo. Entre as duas raízes, o gráfico ficou abaixo do eixo x, quer dizer que esse intervalo é negativo. Depois do raiz de 3, 2 raiz de 3 sobre 3, o gráfico voltou a ficar acima do eixo x, ficou positivo. Se você quiser testar aí na sua casa, testa, pega um ponto nesse intervalo, joga na derivada, vai dar positivo com certeza. Pega um valor entre esses dois pontos, joga na segunda derivada, né? Você tem que jogar na segunda derivada, que é o estudo do sinal da segunda derivada. Joga na segunda derivada, vai dar negativo com certeza. E pega um valor nesse intervalo aqui, joga na segunda derivada, vai dar positivo com certeza. O que a gente tem? Olha só, nesse intervalo aqui, a segunda derivada é positiva. Se a segunda derivada é positiva, quer dizer que a concavidade é para cima. Nesse intervalo aqui, a segunda derivada é negativa, quer dizer que a concavidade é para baixo. E nesse intervalo aqui, a segunda derivada é positiva, novamente a gente tem concavidade para cima. Então, a gente fala o seguinte, ó, concavidade de f para cima. Quando a concavidade da nossa função f é para cima? Bom, nesse intervalo aqui, que é o quê? Lá do menos infinito até o menos 2 raiz de 3 sobre 3. União, esse outro intervalo também tem concavidade para cima. União o quê? 2 raiz de 3 sobre 3 até o mais infinito. Ok? E a gente tem o quê? Que intervalo? Nesse intervalo aqui, ó, do menos 2 raiz de 3 sobre 3
até o 2 positivo raiz de 3 sobre 3, nesse intervalo aqui, ó, do menos 2 raiz de 3 sobre 3 até o 2 raiz de 3 sobre 3, a segunda derivada é negativa, portanto, f, nesse intervalo, f tem concavidade para baixo. Tem concavidade para baixo. Então, pronto. A gente viu o intervalo, os dois intervalos que a função f tem concavidade para cima, e o intervalo que a função f tem concavidade para baixo. O D foi resolvido. Agora, o E. Quais são os pontos de inflexão? Ponto de inflexão são os pontos em que muda a concavidade. Vamos ver aqui, ó. Nesse ponto muda a concavidade? Sim, porque ó, antes dele a concavidade é para cima, depois dele a concavidade é para baixo. Então, esse ponto muda a concavidade. Esse ponto aqui também muda a concavidade? Muda, porque antes dele é negativa, depois dele é positiva. Então, nesses dois pontos são onde há mudança da concavidade. Então, são os pontos de inflexão. Então, pontos de inflexão. Quem são os pontos de inflexão? Menos 2 raiz de 3 sobre 3. E o mais 2 raiz de 3 sobre 3. Vamos ver o gráfico agora, só para finalizar. O gráfico dessa função original, ó, x² menos 8x². E a gente vai ver que tudo que a gente fez até agora está lá certinho no gráfico. Então, olha aqui, ó. A função é x² menos 8x², esse daqui é o gráfico. Se você perceber, ó, a função está diminuindo, 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 até chegar em qual? No x menos 2. Depois ela aumenta, 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 até chegar o quê? No x0. Depois ela diminui, diminui, até chegar no x2, depois ela aumenta. Então, ó, a gente não falou que intervalos de crescimento era do menos 2 até o 0 e do 2 até o infinito? E intervalo de decrescimento era do menos infinito até o x menos 2 e aqui do 0 até o 2. Beleza. A gente não falou que o menos 2 e o 2 são mínimos locais? Olha aqui, ó, o menos 2 é um mínimo local e o x igual a 2 também é um mínimo local. A gente não falou que o 0 ele é um máximo local? Aqui, ó, o 0 ele é um máximo local. E aqui, se a gente pegar mais ou menos aqui, ó, onde muda a concavidade? Ó, porque aqui está concavidade para cima. Chega mais ou menos aqui, ó, está concavidade para baixo. Chega mais ou menos aqui, fica concavidade para cima. Se a gente pegar esses dois valores aqui, onde muda a concavidade, que são os pontos de inflexão, vai dar exatamente o menos 2 raiz de 3 sobre 3 e o 2 raiz de 3 sobre 3, que a gente falou, que são os pontos de inflexão. E aí a gente viu um intervalo que tem concavidade para cima, que é daqui e aqui, e o intervalo que tem concavidade para baixo, que é entre o menos 2 raiz de 3 sobre 3 até o 2 raiz de 3 sobre 3. Então, aqui o gráfico está certinho, ó, tudo que a gente achou nas nossas contas está mostrando no gráfico, né? Eu só não coloquei aqui os pontos menos 2 raiz de 3 sobre 3 e 2 raiz de 3 sobre 3, mas se a gente pegar o ponto de inflexão vai dar exatamente esses valores, ok? Então é isso, mais um exercício resolvido. Bons estudos a todos, até o próximo vídeo.